Porque, assim, eu sabia que o presidente, quando chegasse na competência dele, como chegou, eu acho desnecessário ter chegado a esse ponto, eu pude sim ter uma surpresa com a ação dele. Eu não sabia, na verdade, que seria aquilo ali, mas como foi, e ele pega totalmente todas as penas que foram totalmente arbitrárias e destoantes daquilo que a gente conhece e traz o feito à ordem, assim por dizer, e trouxe o feito à ordem. Então foi uma surpresa muito agradável, não só para mim, eu acho que todas as pessoas que... Minha mãe falou que andava nas ruas no dia do meu julgamento e percebia as pessoas tristes e com medo. A minha mãe é uma senhora, né, tadinha? Minha mãe, queria até deixar um beijo para minha mãe, que ela está assistindo com certeza. Então ela falou assim, Dani, eu senti as pessoas tristes e no outro dia ela já chorou de alegria e viu pessoas... Ela falou, Dani, até a rua está mais feliz hoje, porque não foi para mim. Na verdade, essa graça não tem nada a ver com o Daniel, tem a ver com toda a sociedade brasileira que estava aí à mercê de uma pressão, de um poder que não deveria ter esse poder todo. E o encontro com o presidente, como é que foi? Foi muito legal, porque o presidente é meu amigo, na verdade, então eu tenho um ótimo relacionamento com ele, né? Antes de respeitar a instituição presidente da República, eu respeito o homem Jair Bolsonaro, porque, né, a gente tende a dizer que quando conhecemos a pessoa pessoalmente, a gente sabe de fato como é, né? Como é a essência daquela pessoa. O presidente é um cara sensacional aí que tem meu respeito e carinho, não só por isso, é bem anterior a isso. Sempre deixei isso muito claro e continuo aí a defender que o Brasil precisa muito dele. É muito bom ser amigo desse cara aí. Diga, Ana. Deputado, PL 2630, né? O famoso PL aí das fake news, mas que podemos chamar de PL da mordaça, da censura. O que o senhor acha desse PL e como o senhor viu aí a urgência sendo pautada para a votação desse PL? E se o senhor acha que o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai conseguir colocar em urgência mais uma vez para votar antes das eleições? Não, o PL 2630 é o tipo do PL que ele já tem que ser declarado inconstitucional, ele não deve ser pautado, porque, né, o artigo 220 da Constituição, salvo engano, o parágrafo 1º, ou segundo, não, o segundo é da censura, o primeiro, ele diz que nenhuma lei poderá conter dispositivos, né, que embaraçem a livre manifestação de pensamento, seja ela de qualquer tipo. Então não há o porquê de se ter um PL que venha a confrontar a Constituição Federal, né? E quando colocam vindo do partido que vem, que é um Partido Comunista do Brasil, né? Ou seja, comunismo, você lembra logo da Coreia do Norte, o regime de lá, logo esse partido defende. Então a gente não quer isso aqui. Então o PL ele não tem que ser aprovado, não tem que ter urgência. Quando foi pautada a urgência, foi avisado que nós obstruiríamos o projeto também para que não houvesse a tramitação dele e a mesma coisa vai ser feita. Se houver a urgência, se for aprovada, vamos tentar obstruir a pauta, porque um tipo de projeto como esse ataca frontalmente, aí sim, um ataque real à democracia através de tentativa de legislar contra os interesses da sociedade. Fiuza. Deputado, essa ação do Supremo Tribunal Federal impedindo operações especiais da polícia em favelas do Rio de Janeiro, que, como lembrou agora o Roberto Mota, continua vigorando e tinha como suposta motivação a questão sanitária. A pergunta é, esta ação, em primeiro lugar, sem querer entrar em detalhes dos seus depoimentos que motivaram as ações judiciais contra o senhor. Mas esta medida do Supremo, pelo que eu entendi na época, foi uma das motivações do seu inconformismo com o Supremo Tribunal Federal. A pergunta é, hoje, existe alguma instituição questionando essa medida, que é altamente questionável? O governo do Estado do Rio de Janeiro, o Parlamento, o Senado, de algum lugar da institucionalidade brasileira, há hoje o questionamento a essa decisão do Supremo? Fiuza, não existe ninguém confrontando nesse momento, eu acho que deveria. Claro que eu tenho um texto, tá, mas eu estava preso e desenvolvi esse texto dentro do próprio presídio ali para poder entrar com uma ADPF, né? Porque essa medida que foi, inclusive, o ministro Edson Fachin, é totalmente inconstitucional, não é papel da corte se debruçar sobre isso, né? Quando nós paramos para perceber que na Suprema Corte nós temos, de mérito dela, para julgar, mais de 27.300 processos,
né, comparando com a Corte norte-americana, que são 198 aproximadamente, ou seja, se debruçam somente sobre matéria constitucional. E temos mais de 400 mil processos distribuídos em 14 tribunais do Brasil, aguardando entendimento da Suprema Corte. Você vê que o Poder Judiciário ele já está brincando de decidir a conveniência. Então, e eu falo de todas as instâncias, não, claro, colocando todos os magistrados nessa mesma vala comum, né, que temos bons magistrados, sem sombra de dúvida, que levam o trabalho a sério. Mas esse tipo de ação, ela atrapalha a sociedade. Como que um ministro do STF vai proibir a polícia de operar? Isso é função do executivo estadual. Na época, o governador, então, salvo engano, era o Wilson Witzel, e ele deveria negar, né, porque é uma ordem absurdamente constitucional, e o crime é expansionista, e principalmente o Rio de Janeiro, que é um estado bem conflagrado por facções, e temos até, aqui em São Paulo, temos até o PCC, ele é nível de cartel, né, mais facção, e eles são expansionistas. Se não há o controle estatal sobre esse avanço do crime, né, eu costumo dizer que quando você passa em uma rua todo dia fazendo um patrulhamento ostensivo, e você deixa de passar durante uma semana, na outra semana você já tem uma barreira ali, uma boca de fumo, e assim vai se expandindo. A ausência do Estado, próprio, né, no governo Leonel Brizola, ensinou bastante, né, que a ausência durante 8 anos, né, a polícia não sobe em favela, e a tomada hostil territorial aconteceu e as facções cresceram muito. Então, não deveria ter sido cumprido. Eu vejo com muito maus olhos e, claro, abro as críticas, porque isso não pode existir num Estado, né, que tem que, antes de mais nada, no tripé social, a segurança é em primeiro lugar, senão não entrega segurança à sociedade. Roberto Mota. Deputado, o senhor também é policial. A gente tem visto nas últimas décadas, né, principalmente no período do PT, a criação na legislação de facilidades, benesses, benefícios, direitos cada vez maiores para os criminosos, né? O criminoso brasileiro, para espanto do cidadão comum que não sabe disso, né, ele tem direito ao auxílio reclusão, que é um valor maior do que o salário mínimo. Se ele tiver trabalhado 6 meses antes dele ter cometido o crime, ele vai receber, enquanto estiver preso, esse valor. O estuprador brasileiro tem direito à visita íntima na prisão, e a gente assiste um processo de demonização da polícia cada vez maior. Isso tudo desagou agora na invenção do crime de opinião, né? O senhor foi preso por um crime que não existe, outras pessoas estão sendo processadas e ameaçadas por crimes que não existem, enquanto os criminosos de verdade estão soltos e recebendo benefícios. Eu queria que o senhor, como policial, dissesse qual é o sentimento dos policiais em relação a isso e como é que essa onda garantista afeta o moral, o sentimento dos policiais do Brasil. Olha, Mota, eu posso falar que a tropa, né, assim como nós chamamos a tropa da Polícia Militar, que é o principal, acho que é a linha de frente de uma democracia, né, tá ali para conter de fato o avanço do crime, se sente desmotivada, porque é como se fosse enxugar gelo, e nesse enxugar gelo é que as pessoas acabam não morrendo afogadas, mas ainda assim fica contraproducente, o trabalho acaba sendo muito cirúrgico e logo à frente ele já é desfeito por conta de audiência de custódia que foi criada. Eu sou totalmente contrário, mas fiz o teste em mim mesmo quando estive ali à disposição da audiência de custódia, que deveria ter sido, então, revogada a prisão, mas continua uma prisão em flagrante por 28 dias, né, permanente, o que é um absurdo também jurídico. Mas os policiais ficam desmotivados, porque a legislação avança de maneira a entregar medo à sociedade, porque ao invés de blindar de fato o cidadão, blinda a criminalidade. Quando, salvo engano, 2004, quando foi criado aí o Conselhão, né, assim por dizer, e logo em seguida, 2015, cria-se então as audiências de custódias inspiradas em modelos norte-americanos, mas são bem diferentes. A participação do juiz é totalmente diferente, não existe um estudo do caso concreto para que seja relaxado ou mantida a prisão. Aqui no Brasil é de baixíssima complexidade, e eles já tentam de cara perguntar ao criminoso se ele foi agredido pelo policial, se sofreu algum tipo de pressão psicológica, e imediatamente o policial que tem em sua carteira escrita que a palavra dele tem fé pública, isso já não é levado em consideração, e o policial, o agente público, já responde imediatamente, enquanto aquela pessoa que deveria responder já vai, né, em liberdade para responder em liberdade. Claro que existem muitos fatores, né, porque nenhum inquérito é perfeito, o policiamento também ainda não é perfeito, é uma constante maturação, mas ainda assim a tropa fica muito desmotivada. E quando foi tentar passar a lei de abuso de autoridade, né, a parte que tratava dos policiais também foi muito esvaziada no Congresso, retirando várias funções do policial e tornando o policial refém de uma lei que enfraquece o poder do próprio Estado em manter a segurança. Você, Zé?
Eu fico impressionado, deputado, o senhor milita politicamente no Rio de Janeiro, né? Fico impressionado com a situação do Estado, né? Parece uma luta constante contra a criminalidade. Houve a ocupação lá das comunidades, né? Das favelas. E agora um novo projeto em andamento. Por que é tão difícil combater o crime organizado e milícias no Rio de Janeiro? Zé, claro que eu não vou tomar como verdade aqui, eu vou transmitir o meu pensamento, né? A unidade de polícia pacificadora, né? A época foi o Zé Mariano Beltrame, que era o secretário de Segurança Pública. Na verdade, esse modelo foi copiado da Colômbia, né? 2005, 2006, quando teve uma redução muito alta, como é que eu posso dizer? Muito considerável da criminalidade, mas lá atuava de forma diferente, né? Era de fato uma repressão ao crime. Quando eles foram ver e acharam que era legal e viram o que lá era uma atuação de fato bem ostensiva, o que não está errado, está combatendo o crime, né? Está combatendo o elemento hostil que confronta a sociedade e o nosso direito. Então eles tentaram implantar aqui no Brasil alguma coisa bem romântica, né? Colocar policial vestido de coelhinho da Páscoa, de Papai Noel, isso não tem nada a ver com o serviço policial. E foi avisado a pacificação, onde deu tempo para essa criminalidade mais uma vez fugir, montar células, né, em outros locais, em outros municípios do estado. E não há segredo, você pega o padrão norte-americano, a polícia norte-americana veio gradativamente adaptando o seu modelo sem tentar inventar a roda. Eles foram melhorando, né, como se fosse um projeto. Olha, aqui estamos errando, vamos aperfeiçoar, mas mantiveram um projeto por 40 anos até acertar o ponto, né? Em Chicago, também em Nova York, foi aplicada a política de tolerância zero, a época Rudolph Giuliani, salvo engano, a década de 90, de 93 mais ou menos, e a teoria das janelas quebradas, que se aplica a vários setores, a vários casos da sociedade. E aqui no Brasil não poderia ser diferente, ainda mais um estado que tem muita criminalidade, né? São 60 mil homicídios em média por ano, né? O encarceramento em massa, que eles falam tanto que somos o campeão, e que é mentira também. Nós temos poucos presídios e uma superlotação predial, né? Então tem tantas vertentes a serem discutidas aqui. O estado do Rio de Janeiro é vitrine mundial a nível de tudo, tanto do bem quanto para o mal. Então acho que a polícia ela tem que ser estudada de uma maneira para que ela venha avançando em aperfeiçoamento e não tentando inventar novos modelos. Isso é o que eu penso. Muito bem, nós ouvimos aqui então o deputado Daniel Silveira, entrevista exclusiva aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença. Até uma próxima. Até uma próxima. Valeu. E em uma palestra à Fundação Getúlio Vargas, nesta segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, entrou em contradição nas críticas à corte e defendeu limites para a liberdade de expressão. Em sua fala, o magistrado parece ter discordado de Alexandre de Moraes nos supostos ataques antidemocráticos cometidos por algumas pessoas e disse que quem faz parte da vida pública precisa estar preparado para tudo. Agora que eu estou no espaço público, eu até acho que tudo devia ser autorizado mesmo, para a gente não deixar falar mal da gente. Mas a vida, evidentemente, não é assim, nem é bom que seja assim. Estar no espaço público é estar preparado para ser criticado e sofrer a crítica justa, a crítica injusta, a crítica verdadeira, a crítica mentirosa. Faz parte da vida. E uma coisa que eu aprendi, depois de quase uma década no Sereno, é que a única coisa que ofende verdadeiramente nessa vida é a verdade. Se vocês virem alguém muito indignado, além da conta com alguma coisa, prestem bem atenção no que foi dito. A liberdade de expressão também é diferente, a liberdade de expressão também existe para assegurar o direito de crítica, e às vezes a crítica mais contundente possível. Para Barroso, é preciso unificar a liberdade com outros valores e restringi-la. Há um limite em que, a partir do qual a liberdade de expressão se transforma em um risco para a integridade das pessoas, quando não para a integridade das instituições. É nessa hora que ela precisa ser ponderada com outros valores. Por fim, o ministro voltou a defender a regulação da internet e das mídias sociais. A internet precisa ser regulada em múltiplos planos e múltiplos domínios. Foi preciso regular também as mídias sociais para que as informações que detêm sobre cada um de nós não fossem malversadas. E o mundo inteiro, e o Brasil inclusive, editou leis de proteção à privacidade de dados, e acho que ninguém discute que essa era uma regulação necessária. E, por fim, foi necessário regular a internet e as mídias sociais quanto aos comportamentos inautênticos
os conteúdos ilícitos e para a responsabilização dessas plataformas. Você, Fiuza, 3 minutos. Comportamento inautêntico, né? O que seria o comportamento inautêntico? Eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte: esses juízes palestrantes, eles não estão fazendo bem a sua própria credibilidade. Eles não estão, assim, se fortalecendo a sua idoneidade como magistrados. Eles falam, sobretudo, dessa maneira vaga que nós vimos, né? Eu fiquei assistindo atentamente e respeitosamente, procurando a lógica, procurando o mérito, né, daquelas declarações. Eu não encontrei. O comportamento inautêntico pode ser tudo, né? Ainda mais do jeito que o Supremo Tribunal Federal, integrado, né, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, tem atuado, fazendo política. Então, eu fico pensando, ele diz que a liberdade de expressão tem que ser ali moderada, né, ou uma expressão parecida com essa. O que nós vemos, e nós vimos de concreto, Vitor, porque a retórica aceita tudo, né? Só que as palavras o vento leva. O que a gente viu na prática foi o ministro Luiz Roberto Barroso, no comando do Tribunal Superior Eleitoral, montar uma estrutura, montar parcerias de perseguição, convidando, por exemplo, uma instituição obscura, não é nem instituição, não é nem grupo, um instrumento obscuro como esse auto-intitulado Sleeping Giants. Isso aí é um instrumento de perseguição. Isso é um instrumento de coação, de intimidação quantitativa. Eles escolhem um alvo que sempre está naqueles ali que contrariam a suposta cartilha. Podem ser várias coisas, não tem valores, não tem valor algum. Por exemplo, na época da pandemia, né, no auge da pandemia, em que o ministro Luiz Roberto Barroso foi um ativista de um controle anticientífico em relação ao lockdown, em relação à vacina, esse Sleeping Giant, por exemplo, tinha como princípio, tinha como suposto valor, diretriz, perseguir quem quisesse discutir. Lockdown, né? Podia discutir lockdown, podia discutir vacinas em desenvolvimento, tratamento imediato. Então, não são valores, é uma estrutura de perseguição pura e simples e que, evidentemente, é personalizada. Não tem nada a ver com moral, não tem nada a ver com valores. Aí, um ministro que estabelece esse tipo de parceria, sobre a qual eu gostaria de vê-lo discorrendo. Quais são, senhor ministro Luiz Roberto Barroso, com todo respeito, quais são os fundamentos para uma parceria desse tipo? Quais são também as razões, as motivações para o uso do Tribunal Superior Eleitoral para condecorar personalidades às vésperas, no ano eleitoral, personalidades que têm um determinado alinhamento político? Isso é uma ação de um árbitro equilibrado? Isso traz credibilidade a alguém que está aí dizendo defender a liberdade de expressão com determinadas moderações? Não dá para entender. Segundo o jornal O Globo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse a senadores na última semana que o responsável por agravar a crise entre os poderes foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Moraes teria dito que as declarações sobre os militares no processo eleitoral acabaram aumentando a crise. No último domingo, Barroso afirmou que as Forças Armadas são usadas para atacar o processo eleitoral. As declarações do ministro geraram reação no governo e no Ministério da Defesa, pedindo provas sobre as falas. Mas com você, Roberto Mota, temos 2 minutos, Mota. Brown, juízes não deveriam estar no espaço público, né? Juízes não deveriam fazer lives. A liberdade de expressão em toda a democracia é uma tensão permanente. O ministro Barroso tem razão. Não tem limites claros, precisos. Está sempre se explorando e discutindo o que é certo e o que é errado. Algumas coisas são claramente proibidas, né? São conteúdos ilícitos.
apologia de crime, pornografia infantil, divulgação de tortura. Isso é claramente ilícito. Agora, críticas, mesmo ácidas, não podem ser automaticamente consideradas como crimes. É preciso dizer que regulação de mídia social é censura, sim, principalmente porque é assimétrica. Afeta um lado, mas o outro pode dizer o que quiser. Oceana. Inacreditável, né? Eles falam tanto, o Barroso também, ele fala tanto em Suprema Corte Americana, os pais fundadores dos Estados Unidos, Alexander Hamilton isso, Thomas Jefferson aquilo. Eles seriam uma vergonha para o sistema judiciário americano, se contar aqui o que eles fazem, que eles vivem dando entrevista, que eles têm rede social, que eles estão aí sob os holofotes o tempo todo. Os juízes, os ministros aqui nos Estados Unidos, eles arregalariam o olho. Como assim? Eles falam fora dos autos e vão para Boston e falam mal do Brasil e falam que o presidente é isso, que o presidente é aquilo. Ou seja, uma corte totalmente política que não consegue mais, né, perderam completamente o controle, não conseguem mais segurar na Constituição, né? Eu costumo falar aqui que aquela Constituição que a ministra Rosa Weber deu para o presidente Bolsonaro um pouco antes da posse dele em 2019, ainda era dezembro de 2018, foi o último exemplar da corte. Não existe mais nenhum exemplar lá, porque agora eles fazem o que eles bem entendem e além gostam, né, da vida narcisista, de aparecer. São como... Aqui eu vou fazer uma homenagem ao nosso mestre Augusto Nunes, né? São pavões, eles adoram isso. E o Brasil precisa começar a pensar, a limpar o Senado, porque o Senado é a única peça do nosso sistema de freios e contrapesos capaz de parar esse tipo de ministro narcisista, inconstitucional, que fala fora dos autos, que é político, que é ativista, que é militante. E para isso nós precisamos começar a votar para o Senado nesta eleição e lembrando, não custa nada, falar mais uma vez que o presidente eleito esse ano vai colocar mais 2 ministros nessa corte em 2023. Imaginem vocês, queridos amigos, mais 2 ministros dessa estirpe de Barroso e Moraes lá no Supremo Tribunal Federal, atazanando a nossa vida. Pra gente fechar, Zé, 3 minutos. Ô Vitor, essa conversa inicial do Barroso aí é uma teoria lá da história de que um lobo com liberdade significa o sacrifício de um cordeiro, mas não é bem assim. É uma ideia intelectual de que a liberdade teria que ter limites. Não tem que ter limites. O limite da liberdade é a lei, é a Constituição e nada mais do que isso. Sobre esta fala aí de que o Barroso, o Alexandre de Moraes teria falado desta culpa, é verdade que existe internamente no Supremo um debate muito grande sobre esta posição de destaque. Aquela unanimidade na aprovação ali da condenação do deputado Daniel Silveira, ela não é real nas conversas internas. Um grupo ali de ministros entende que o Supremo está sendo arrastado para o debate político onde ele não tem a capacidade de travar uma batalha. O Luiz Fux falou isso quando tomou posse, que o ministro não é talhado para lidar politicamente. É verdade, não é. É talhado, talvez, né, alguns sim, outros não, para defender a Constituição. O ministro é travado para o debate jurídico nos autos e não para debater politicamente abertamente. Então, o Supremo está sim na vitrine, né, está sob um ataque porque está em guerra. Quem abre uma guerra tanto pode atacar como também ser atacado. E é a realidade. E essa fala demonstra exatamente isso que eu até já falei aqui sobre esta divisão e esta conversa interna do Supremo sobre o incômodo de estar na vitrine e não pelo debate jurídico. Você quer fazer um complemento, Ana? O complemento que eu queria fazer, Vitor, enquanto o deputado Daniel Silveira estava aí no estúdio, o Twitter do STF tweetou o seguinte, o Twitter oficial, obviamente, né?
São 3 tweets. O ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 60 dias o inquérito que apura se o deputado federal Daniel Silveira, PTB Rio de Janeiro, cometeu crime de desobediência em razão de violações às regras do monitoramento eletrônico. Continua. No despacho, o relator informa que, de acordo com o último relatório da Polícia Federal, não foram justificadas 20 ocorrências por fim de bateria e 2 por violação de área de inclusão. E finaliza com o 3º tweet. Segundo o relator, a prorrogação é necessária para que a PF conclua diligências relativas à apuração da localização de acesso ao sistema remoto da Câmara dos Deputados a partir dos registros de IP utilizados por Silveira. Eu acabei de entrar em contato com o Dr. Paulo Faria, advogado do deputado Daniel Silveira, e ele me respondeu o seguinte, que esse inquérito é o 4872, aquele que o ministro Alexandre de Moraes tentou coagir a mãe do deputado Daniel Silveira, e que esse inquérito, segundo a defesa, perdeu o objeto, pois é oriundo da ação penal 1044/DF, e, portanto, a graça presidencial acabou com tudo, e que essa prorrogação é inócula, impertinente e afrontosa ao decreto do presidente Jair Bolsonaro. Valeu, Ana. Virando a página, um outro destaque agora. Durante o evento do PT, neste domingo, a cantora Daniela Mercury criticou o apoio do governo federal à agricultura e pediu voto. Segundo a cantora, ela nunca ganhou dinheiro público. Segundo a agência Lupa e dados do Ministério da Cultura, em 2015, ela captou cerca de R$270 mil através da Lei Rouanet. Daniela ainda violou as regras do Tribunal Superior Eleitoral e pediu abertamente voto para Lula. Mas eu quero dizer que a agricultura tem 260 bilhões por ano de apoio, de leis de incentivo, e a cultura não tem nenhum. Então, quem acha que os artistas brasileiros recebem dinheiro? Eu nunca trabalhei nem ganhei dinheiro de governo qualquer. Estou aqui com meu coração. Nunca fiz campanha política para ninguém. É a primeira vez na minha vida, desde a última eleição, que eu faço contra e a favor de quem eu acredito que seja fundamental para o Brasil. Por isso que eu estou aqui hoje. Quem não votar para Lula vai estar votando contra os pobres, contra os trabalhadores, contra os artistas, contra o país, contra a Amazônia, contra tudo que a gente acredita e vem construindo democraticamente nesse país. Nós aqui temos. Então, é Lula sim! O petista discursou e participou do ato, enquanto em Brasília o presidente Jair Bolsonaro não quis participar para que não se configurasse propaganda eleitoral antecipada. Mas com você, Mota. Bruno, preciso prestar atenção nessa fala da cantora, né? Agricultura tem incentivo e cultura não tem nenhum. Essa fala exemplifica de modo cristalino a característica principal de um esquerdista, que é a ignorância total sobre economia. E também demonstra a segunda característica de um esquerdista típico, que é a arrogância intelectual, né? É aquilo que o grande economista americano Thomas Sowell chamava de visão dos ungidos. É a certeza de que eles são seres superiores a nós, que conseguem entender como é que o mundo funciona e podem tomar decisões em nosso nome. É isso que a cantora Daniela Mercury está dizendo para o público dela, para o Brasil inteiro. Daniela, cantora, ela entende como funciona o agronegócio brasileiro, e ela acha que o agronegócio tem incentivos, não deveria ter nenhum, e a cultura, ou o que ela chama de cultura, que muitos diriam que, na verdade, se trata de entretenimento popular que deveria se sustentar com a venda de ingressos ou com patrocínio, deveria ter mais dinheiro. Essa é a visão da cantora Daniela Mercury. Felizmente, não é a visão da maioria dos brasileiros. Você, Zé? Olha, o agronegócio, a agricultura brasileira tem incentivo sim, porque o mundo inteiro incentiva e deve ter, porque afinal é comida na mesa, mais barata, e o incentivo ele é até maior
em outros países, são incentivos diferentes. E a cultura também tem recursos, a cultura também tem incentivo. Agora, não se pode, através desse nome incentivo, jogar dinheiro numa super produção que é shows assim desse nível. As pessoas ganham muito dinheiro. É só ver a vida desses cantores. Vai lá na casa da Daniela, vê onde ela mora, vê o patrimônio dela, para entender que ela não está morrendo de fome. Claro que não. Isso é uma indústria. E eu não sou contra o lucro. Eu não acho horroroso. O que acho horroroso é essa mentira. O que acho horroroso é falar o que não é verdade. Isso é que é. O agronegócio, ele é uma construção brasileira, sim, e não dá dinheiro, não é assim dar dinheiro. Dá incentivo através de crédito, dá incentivo através de redução de impostos em alguns setores. E, no mais, o agronegócio brasileiro não é nem aquela história de homem do campo, não. É um negócio forte e que disputa com produtores do mundo inteiro que recebem muito incentivo. E esta ignorância aí, ela é derramada. Pessoas, como diz o Roberto, que se julgam Hermes. O deus Hermes, ele era responsável para explicar para as pessoas o que a cabeça...